A lei de Wien cuida de determinar a temperatura para cada uma das cores segundo o diagrama de Wien. Aí se vê as cores básicas em que se divide a luz branca, né, do ultravioleta até o infravermelho, e também continua para outros tipos de radiação que se avizinham próximos desse espectro. Note que para cada uma delas, para cada ponto dessas curvas, existe uma equação que define o seu valor, o valor da temperatura para cada ponto dessas curvas. Essa equação é igual a T em graus Kelvin, evidentemente, né, vezes 2,898 vezes 10 a menos 3 metros vezes a temperatura em grau Kelvin. Bem, agora um novo conceito também vai ser muito usado por nós no nosso trabalho, mesmo na inspeção de campo, que é o valor a definição da emissividade. Emissividade, definida por epsilon, letra grega epsilon, é a capacidade de um objeto emitir radiação infravermelha quando a comparamos com a emitida pelo chamado corpo negro para a mesma temperatura. A energia emitida é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta do corpo. A emissividade varia de 0, radiação totalmente refletida, até 1, a emissividade do corpo negro. Então, vamos comparar a emissão de radiação de corpos comuns, de corpos reais, com a de um corpo teórico, que é o corpo negro. Tabela de emissividades de alguns materiais com os quais nós trabalhamos mais frequentemente, né? Alumínio polido, emissividade igual a 0,05. Aço inoxidável polido, 0,07. Aço inoxidável altamente oxidado, quer dizer, no extremo da situação anterior, né? 0,90 a 0,97. Aço carbono, tubo ou chapa novos, recém-fabricados, 0,66. Aço carbono ou baixa liga oxidado, 0,80. Aço carbono chapa de superfície áspera, 0,94 ou 0,97. Asfalto, 0,93. Borracha, 0,86 a 0,94. Carvão ou fuligem, 0,95. Cerâmica cerâmica de alumínio, né? 0,90. Cobre não polido, 0,22. Cobre oxidado, 0,87. Concreto, 0,63 a 0,91. Madeira plana, 0,91. Pele humana, 0,98. Tijolo comum, 0,93. Tijolo refratário, 0,75. Tinta alumínio em bom estado, 0,52. Tinta preta fosca, 0,91. Vidro, 0,78 a 0,82. Notem uma característica na tabela aqui indicada, né? Materiais polidos emitem menos radiação, porque refletem muito, né? Como o alumínio polido, o aço inox polido. Materiais de superfície mais áspera, né, ou mais oxidada, emitem muita radiação, porque refletem pouco, são menos espelhados. E notem um ponto interessante: a pele humana tem emissividade igual a 0,98, ou seja, a pele humana é quase que um corpo negro. A sua emissividade
é muito próxima de 1. Então, notem, esses valores servem como uma referência para nós trabalharmos, né? Quando não houver uma tabela como essa por perto, né, para nós usarmos no nosso trabalho no dia a dia, é bom lembrar desses valores, dessas noções, desses critérios. Características dos corpos teóricos e reais. Um corpo negro possui emissividade ε igual a 1. Um corpo cinzento possui emissividade constante, porém menor que 1. Um corpo não cinzento ou corpo real possui emissividade variável para diferentes temperaturas. Na tabela anterior não se falou em temperatura porque os valores de emissividade são valores médios. Em alguns casos, existe uma faixa de variação. Essa faixa de variação se relaciona com as temperaturas nas quais elas foram medidas. Transparência ou transmissão atmosférica. A transparência máxima para a radiação infravermelha na atmosfera se dá na janela entre 8 e 14 microns. Detetores devem, portanto, ser calibrados para serem sensíveis à radiação nesse intervalo. As câmeras de termografia têm um detetor, um sensor, né, um circuito eletrônico calibrado para ser sensível, para ver objetos na janela entre 8 e 14 microns de transparência atmosférica. Observem que nesse intervalo de 8 a 14 microns, a transparência atmosférica está próxima de 80%. Não chega a 100, mas em nenhum ponto chega a 100. Então, o ideal é que os sensores detetores de radiação infravermelha estejam no intervalo entre 8 e 14 microns. A atenuação atmosférica. Também, claro que a radiação sofre uma atenuação na atmosfera em função da distância entre o objeto e o sensor, entre o objeto e a câmera de termografia. Observem que essa aqui é uma atenuação dada em porcentagem, e ali abaixo temos a distância em quilômetros. Esse valor, atenuação, só vai fazer sentido próximo de meio quilômetro, próximo de 500 metros. Portanto, não faz muito sentido nos preocuparmos com esse número, com essa atenuação, para valores próximos a 2 ou 3 metros entre o objeto e a câmera de termografia. Este é o caso, por exemplo, da inspeção feita em equipamentos elétricos, onde se chega muito próximo ao equipamento para fazer a inspeção. E aqui vemos também uma outra figura indicando as perdas de energia, né? Isso se pode calcular, né? Quanto a temperatura do objeto significa em termos de perda de energia, quanto se gasta mais de energia para manter aquele objeto aquecido, desde que ele esteja sem essas perdas. Por exemplo, uma temperatura de 300 graus, um objeto que não deveria estar aquecido a essa temperatura, deveria operar, por exemplo, a 100 graus, você gasta quase que 150 vezes 150 kW por metro quadrado de energia a mais se ele estivesse operando a sua temperatura de projeto. Então, essa figura é fundamental para que possamos calcular quanto de energia, quanto de combustível se gasta a mais quando um objeto está aquecido além de sua temperatura de projeto. Esta é uma figura também muito útil para demonstrar ao empresário quanto ele está perdendo em termos de dinheiro quando ele tem objetos mais aquecidos ou superaquecidos.